Olfato apurado. Nós tivemos algumas músicas que falaram especificamente sobre o olfato apurado, doce de aroma, aroma que somos para Deus e depois para os outros. Até no nosso tempo de oração, a Ruth orou sobre isso. O que é olfato apurado? Como podemos desenvolver olfato apurado? E como vamos falar sobre este assunto? Porque não sei se vocês, quando leste esse título, pensaste, mas imagina que versículo vamos usar para olfato apurado. Vou começar com uma história. Ainda estivemos a viver no apartamento em Quinta de Marquês, em Oeiras, quando voltei um pouco mais cedo do meu trabalho. E então, assim que entrei em casa, senti o cheiro. E eu cheirava muito mal a casa. Não estava mais ninguém em casa ainda, por isso comecei eu própria a procurar o cheiro. Para mim cheirava lixo ou alguma coisa estragado. Então comecei nas casas de banho. Fui lá para ver se alguma coisa na sanita e se não tirei o lixo dos caixotes, mas o cheiro manteve-se. De facto, percebi-me que realmente o cheiro da casa de banho não era tão forte como era no corredor. Então, voltei para o corredor e entrei aos quartos. Olhei para os quartos, no nosso quarto não havia nada, então entrei aos quartos dos rapazes a pensar se calhar eles tinham alguma comida que eles deixaram lá e esqueceram e já estava estragado. Mas a única coisa que encontrei na casa dos rapazes era o tapete de roupa. Nada de comida estragada. Então fui eu para a cozinha e o cheiro tornou-se insuportável, mesmo muito intenso. Então outra vez mudei a caixote de lixo, não ajudou. Passei a esfregona no chão, mas ainda não adiantou nada. Limpei o frigorífico com água, sabão, tirei tudo. O cheiro manteve-se. Todos os alimentos que nós tivemos nos armários, tirei. Deitei algumas fora, se for necessário, e o resto coloquei outra vez em novas prateleiras, totalmente limpos, até com lexívia esta vez. O cheiro persistia e comecei a entrar em pânico. Só podia ser um animal morto. Só podia ser. Algures na nossa cozinha, atrás do frigorífico ou no sistema de exaustão, algo tinha morrido. Eu, sozinha, tinha de enfrentar essa cena. Então, lutei contra a náusea de pensar no que poderia encontrar e cuidadosamente afastei o frigorífico da parede. Espreitei a volta do frigorífico à espera de encontrar algo saindo de um filme de terror. Mas não vi nada. Havia só pó. Então, tentei outra vez, esta vez com a máquina de lavar roupa. E com algum esforço conseguia tirá-la, mas mais uma vez não havia lá nada. Tirei tudo o que podia tirar. Abri tudo o que conseguia abrir. Nada. E o cheiro mantinha-se e era tão forte como antes. Então estava frustrada, cansada e mesmo irritada quando o João chegou do trabalho. E fui então com ele à porta. Estás a sentir isso? Consegues cheirar? Não consigo encontrar a origem. De certeza está na cozinha, mas tirei tudo, limpei tudo. Alguma coisa está morta e não consigo encontrar. Tens de ajudar-me. Então, o João tentou manter uma cara séria. Ele tentou ser mesmo empático com o meu desespero, mas sabia que eu ia ser apanhado numa situação transcultural. Levou-me até ao balcão, onde debaixo de uma cápsula de vidro estava um pedaço de queijo de Serra da Estrela. Tirou a tampa e perguntou: é este o teu cheiro? Enquanto os meus olhos encheram com lágrimas, eu segurava o nariz, acenei com a cabeça. Era mesmo isso. O meu problema não era o cheiro. Eu sentia o cheiro do queijo. Mas o meu olfato não estava treinado para aquele cheiro em particular. Sentia o cheiro de algo, mas não conseguia identificar. Hoje consigo identificar.
Hoje não cheiro o queijo de cera da estrela como algo morto, mas algo no bom caminho. Mas estou a melhorar. Deus criou o nosso sistema olfativo para ser excepcional e complexo. Ele é tão complexo quanto incrível. O sistema olfativo ajuda a limpar, umedecer e filtrar o ar que respiramos. O mesmo sistema permite-nos desfrutar muito mais de nossa comida, tal como a Ruth estava a dizer, porque sem cheiro nós temos dificuldades em sentir o sabor de comida. A nossa capacidade de identificar mais que 1 trilhão de cheiros diferentes é incrível. E só perceber, os cães conseguem 100 mil vezes os cheiros na sua volta. Quando cheiramos o mundo à nossa volta, estamos a criar também memórias, boas e más, sobre cada cheiro que cheiramos. Conseguimos identificar rapidamente quando há um cheiro que gostamos e quando há alguma coisa que menos gostamos. E mostramos isso visualmente. Por exemplo, quando eu digo para mostrar-me que estás a cheirar uma flor que vocês gostam, o que vocês fazem? Sentar lá e fazer nada. Não. Imagina e mostre-me que estão a cheirar alguma coisa como flor. Exatamente. E depois um sorriso. E agora? Estão a cheirar uma fralda suja. As nossas caras falam sobre o cheiro que nós sentimos. É muito difícil esconder. Somos todos ligados. E muitos antes de vermos chamas, cheiramos o fumo, o objeto queimado. Antes de comer alguma carne estragada, o seu cheiro impede-nos. Então o nosso olfato também ajuda-nos e avisa-nos sobre os perigos. Quantos mais velhos ficamos até o certo ponto, e quanto mais experiência temos, melhor conseguimos identificar os cheiros. As nossas capacidades olfativas tornam-se mais precisas até o certo ponto, como disse. Mas acho que é muito curioso a nossa capacidade de cheirar, como a nossa capacidade de cheirar se infiltrou ao longo dos anos as nossas expressões verbais. Expressões que usamos o cheiro para compreender as pessoas e as nossas circunstâncias que nos rodeiam. Por exemplo, e vou fazer a pergunta e vocês podem dar-me a explicação. Alguns dessas são em português, mas há muito mais em inglês. Usamos muito essas ligações com o cheiro. Então, eu vou dizer alguns em inglês e vocês conseguem adivinhar o que quer dizer, mas primeiro em português. Cheira a chamusco. Quer dizer? Como? Sim, um perigo. Há um perigo iminente à nossa volta. Cheira a coelhos. Coelhos. Atenção, essa aí de um livro pode ser em qualquer ponto do país. É essa ligação. Quer dizer que alguma coisa aí muito infantil, muito inexperiente. Ok, vocês estão a aprender algumas das frases do nosso país. Se calhar esta vem do norte. O João disse isso esta semana para ajudar-me. Cheirar o esturro. Exatamente. Em inglês. Something smells fishy. Algo cheira a peixe. O que quer dizer? O que acha? Porque essa é muito comum. Something smells fishy. Sim, alguma coisa é suspeito. Esta é da peça teatro da Hamlet, do Shakespeare. Something is rotten in the state of Denmark. Algo está podre no estado de Dinamarca. Quer dizer? Fala sobre corrupção, uma situação que algo está errado. Se calhar um dos nossos mais famosos, I smell a rat, cheiro um rato. Mais alto, Beatriz. É suspeita que algo está errado ou que alguém não está a ser honesto.
ou transparente. Apesar que não cheiramos fisicamente nenhuma dessas coisas, compreendemos o que este tipo de olfato apurado é realmente muito útil. Perceber o que realmente se passa à nossa volta ou numa conversa ajuda-nos a relacionarmos e responder melhor às outras pessoas. E ninguém era melhor nisto como Jesus. O João leu Lucas capítulo 7, versículo 36 a 50, então vou pedir-vos também de abrir de novo essa passagem que também está no YouVersion. Lucas 7, 36 a 50. Porque quando penso numa história cheia de cheiros, penso nesta. Então vamos outra vez fazer isso um pouco mais interativo. Quais são os cheiros físicos desta passagem? Sim, exatamente. Cheiro a comida e eles estavam lá para jantar. Mais alto. Yep, exatamente. Mais? Sim, perfume. Há mais um específico. Essa tem ligação com o que a Beatriz disse sobre o cheiro dos corpos, mas muito mais específico. É mencionado várias vezes. Os pés. E o cheiro dos pés. Principalmente quando tu pensas e lembras-te que eles estão à mesa, não em cadeiras. Eles estão reclinados. Yeah? Os pés estão muito perto da cabeça da pessoa atrás. Todos esses cheiros juntos teriam sido avassaladoras, pois misturaram-se todos juntos e criaram o próprio cheiro unificado. Teria de ser intenso. E como já aprendemos, Deus deu-nos esse sentido de olfato apurado. Mas mais importante nesta história do que cheirar todos esses aromas diferentes é a capacidade de Jesus para farejar a realidade da situação para a qual foi convidado. É que Deus é o único que tem um olfato perfeitamente apurado. E no Antigo Testamento, quando Deus cheira o incenso e o óleo da unção, ambos que ele fez a receita com muito detalhe para criar aromas incrivelmente aromáticos. E quando ele cheira o sacrifício dos animais, o que ele realmente cheira é a intenção que está por detrás deles. E essas intenções é o que faz o aroma agradável para ele. Ele cria sacrifícios de corações honestos e arrependidos. Ele gostava do cheiro do incenso e da carne oferecida com pureza e com humildade. De facto, ele avisou o seu povo ao longo do Antigo Testamento que realmente os seus sacrifícios e óleo e incenso, ele não queria se eles não conseguiram dar isso com todo o seu coração numa forma honesta. Ele queria que eles obedecem. E não só fizeram o que a lei disse. Ele queria pessoas humildes e honestas. Essa, para Deus, era um bom aroma. Então, será que esse jantar foi um aroma agradável para Jesus? O que é que ele cheirava com esse convite? Primeiro, eu acho que Jesus sabia que quem o convidou para o jantar não era quem realmente o queria lá. Simão, o fariseu, convidou Jesus para jantar em sua casa. Um convite surpreendente, se calhar, porque ele é um fariseu. Mas o que denunciou é o facto de Simão não estar totalmente envolvido com os seus convidados. Quando começamos com a história, em versículo 36, diz assim: um dia o fariseu convidou Jesus para comer em sua casa. Jesus foi e sentou-se à mesa. Esse é muito rápido. Jesus entra e senta. Mas isso normalmente não aconteceu. Havia uma cerimônia quase quando uma pessoa de honra, uma visita chegasse a casa. Havia certas coisas que um bom hospedeiro fez. Mas Jesus não, ele entra e senta.
Simão não recebe Jesus e os discípulos como convidados de honra. A sua hospitalidade começa e acaba com o convite para jantar. Ponto final. Todas as outras regras típicas da hospitalidade são ignoradas. Então, naquele que quer Jesus no jantar, é aquele que ninguém quer lá, exceto Jesus. Chegamos à mulher. A mulher é claramente não convidada. Ela entra a casa e até a sala onde Jesus está a jantar e nós não sabemos como, mas obviamente precisa de alguma determinação e talvez um pouco de criatividade. E depois ela dá a Jesus a hospitalidade que Simão não queria dar. Mas esta mulher vai ao extremo, ainda assim com total humildade. Em versículo 38 é bem claro, explícita, que essa mulher não vai estar perante Jesus. Ela fica de trás. E ela não disse nada. Ela só chora. E sem dizer nada, e com lágrimas, ela derrama o seu perfume caríssimo nos pés de Jesus. E porque ela não tem mais nada com ela começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e os seus cabelos. E depois começa a beijar os pés. Simão, entretanto, não consegue deixar de relevar o seu verdadeiro aroma. E Jesus sente-o imediatamente. Simão não gosta de algumas coisas. Ele não gosta do facto que esta mulher ter entrado na sua festa. Obviamente, ele conhece essa mulher, porque ele disse, e a sua reputação. E, de certeza, ela não estava na lista de convidados. Ele não confronta a situação. Ele não fala com ela, nem com os discípulos, nem com os seus servos. Ele tem a conversa quase interna com si mesmo. Mas para ele, essa situação cheira mal. Primeiro, a mulher. E tudo o que ela representa para ele. Mas o segundo problema que Simão tem é esse Jesus. Esse Jesus que é tão popular, que fala tão bem, que as outras pessoas acham que ele é algo especial. Até algumas pessoas estão a dizer que ele é profeta. E o Simão está... para mim não cheiro assim. Ele cheira falso. Porque se ele era verdadeiro profeta... Ele ia saber que essa mulher é pecadora. Ele ia saber o que ela faz. Então, se ele era profeta, ele ia expulsá-la da sua frente. E Jesus a percebeu logo. E Jesus revela que o seu olfato é muito mais apurado do que Simão imagina. Porque ele sabe o que Simão está a pensar. E em vez de ignorar Simão como ele está a ignorar essa mulher, Jesus confronta a situação. E eu acho que Jesus já percebeu logo do início que o convite de Simão não era tão amigável como parecia. Se assim fosse, como disse, Simão teria recebido Jesus com honra. Teria feito como Jesus tivesse os pés lavados. Essa é o básico, essa é o mínimo de todos. E se Simão não queria fazer, não há problema. Ele tinha montes de servos que podia mandar para lavar os pés de Jesus e os seus discípulos. Teria sido saudado com um beijo e deveria ter sido, ou pelo menos poderia ter sido, ungido com óleo. Mas nada disso foi feito. E agora Jesus menciona todas essas coisas. Mas o mais importante para esta história é o facto de que a mulher e o que ela faz ser realmente o aroma agradável daquilo que Jesus procura. Jesus não fala com Simão e dizer, eu queria tudo isso. O que Jesus queria apontar para Simão é o que ela faz e o que ela fez, essa é o que quero. Porque ele sabe que com esta mulher não é espetáculo. Esta mulher está a procurar de perdão e de restauração.
Simão só consegue cheirar o pecado e desperdício, mas Jesus consegue cheirar a sinceridade e a humildade. Os discípulos estão lá e eles estão a participar nisso, eles estão a ver isso. Estes são os mesmos discípulos treinados como foram por Jesus. Ainda só conseguem cheirar o óbvio. O seu sentido do olfato espiritual também não é muito apurado. Eles, e nos outros textos é mencionado especificamente Judas, não estão contentes com o que cheiram. Só com o cheiro de perfume, os discípulos já sabem quanto terá custado. E essa é onde eles estão focados. De acordo com o Evangelho de João, os discípulos estão zangados porque pensam que o perfume poderia ter sido mais bem empregue. Vendo o perfume e usá-lo para fazer mais ministérios, dar aos outros pobres. Estavam tão ocupados a cheirar o perfume que perderam o aroma da salvação. Então, quão purificado, quão apurado é o nosso olfato? Não apenas para os cheiros físicos que nos rodeiam, mas para o aroma de Cristo. Voltando à minha história de queijo, podemos desenvolver o nosso olfato para reconhecer aromas diferentes. Estamos atentos ao aroma de Jesus? Conseguimos identificar bondade, verdade, sinceridade, honestidade, humildade e muitas outras? Conseguimos cheirar Jesus? Nós temos aroma de Jesus em nós? Quando nós estamos a conversar com pessoas, eles conseguem cheirar Jesus em nós? Ou o que eles estão a cheirar? E quando nós estamos a falar juntos, a nossa conversa, a nossa convivência cheira bem? Cheira puro? É agradável? É aroma agradável a Deus? Apreciamos o aroma de Cristo? Passamos tempo com Ele, conhecendo-o através da sua palavra, da sua criação, e quando falamos com Ele? Não basta cheirar só uma vez Deus e dizer, já conhece esse cheiro. É continuamente estar na sua presença para ganhar a sua aroma em nós. Mas a segunda pergunta é, somos sensíveis ao aroma dos que nos rodeiam? Nessa sala havia muitos cheiros. Imagina que os servos estavam mesmo focados no cheiro de comida. Era a sua responsabilidade. Simão estava interessado no cheiro da aparência. Ele convidou alguém famoso. Os discípulos, acho que eles estavam meio perdidos. Mas Jesus estava focado no cheiro de cada pessoa que estavam lá. Ele sabia o coração de Simão. Ele conhecia os seus discípulos. E logo que entrava essa mulher, ele conseguia cheirar a sua sinceridade. Não é impossível para nós. Estamos atentos quando estamos a falar com as pessoas para entender quem está a procurar realmente conhecer Jesus. Com quem podemos encorajar ou dar informação sobre Jesus e como encontrá-lo. Conseguimos sentir quem precisa de ser tocada, ou ouvido, ou visto? Quem precisa de provar a bondade de Deus e cheirar o doce aroma de Jesus? Muitas vezes eu não estou atenta, porque estou focado em outros aromas. Mas Jesus tinha essa capacidade de parar, de observar, e observar com intenção, de conhecer a pessoa. E mais uma vez, que tipo de aroma é que temos? É o aroma de Cristo ou de outra coisa qualquer? Estamos cheios de graça e mansidão
E estava a pensar particularmente quando partilhamos a verdade e de como essa verdade se aplica a todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, como nós, para manter o aroma de Cristo, falamos com alguém que tem ideias completamente distintas de nós de política. Conseguimos falar sobre a política ainda cheira bem? Ainda cheira de Jesus? E sobre a sexualidade? E sobre questões morais? Sobre religião diferente? Conseguimos ter todas essas conversas ainda com o aroma de Cristo? Ou mudamos o aroma? Podemos fazer uma avaliação, mas também, se calhar, devemos pensar o que a outra pessoa achava sobre o meu cheiro. Somos verdadeiros, especialmente no que respeita à mensagem do Evangelho? Marcos leu 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16. Essa é incrível. Nós somos o aroma que Deus gosta. Ponto final. A primeira parte dessa passagem é mesmo bonita. Quando Deus cheira-nos, Ele gosta. Somos amados por Deus. Mas depois nós temos uma missão. E essa missão é falar dos outros sobre Jesus. Aí o nosso cheiro muda. Porque para algumas pessoas o nosso cheiro é morte. Porque a nossa mensagem cheira mal. Não gostam da nossa mensagem. Não aceitam a nossa mensagem. Eles acham a nossa mensagem inútil, ofensiva, restritiva e tudo o resto. Então, para eles, o cheiro dessa mensagem é morte. Mas para as outras pessoas, essa mensagem é mesmo doce. É mensagem da vida, da esperança, da oportunidade. O que nós temos de ter cuidado é que o que cheiro nessa circunstância, quando é nossa missão, é a mensagem que deve levar o cheiro e não a pessoa. A maneira que eu falo sobre essas realidades, eu não devo cheirar mal. Ou seja, quando falo com a pessoa que é completamente contra da minha história da salvação sobre Jesus Cristo, tenho de conseguir encontrar uma maneira de dizer isso com muito amor. É muito cuidado. Quando alguém apresentou-me o Evangelho de Jesus, eles fizeram muito bem, numa forma que consegui entender e aceitar. Então tenho de fazer esse mesmo cuidado também. Será que o nosso olfato é suficientemente apurado para saber quando algo não está bem? Como eu disse, eu respeito que Jesus sabia, desde o momento em que ele chegou à casa de Simão, que este não estava a investir totalmente na sua hospitalidade. Mas o que acho que é muito interessante, embora que Jesus sabia, ele ainda entrou. Eu acho que Connie ficava na porta a pensar, ok, estou a perceber, realmente não querias servir-me. Essa é pouco inconveniente para ti, então não vale a pena. Tu fazes o teu jantar com os teus amiguinhos e eu vou comer com os meus discípulos. Mas Jesus não. Ele cheirava alguma coisa. Ele cheirava o rato. Alguma cheirava mal. Mas Jesus entrou à sala, sentou na mesa, honrou Simão, aceitou Simão, ainda tinha cuidado e amor suficiente para desafiou e ensinou. Ele não desistiu dele. Ele tentava explicar a Simão a sua realidade. Eu sei que não é sempre fácil ler o ambiente e com certeza não conseguimos como Jesus fez. Não é fácil cheirar o rato ou sentir quando algo está errado. Mas quando descobrimos como nós reagimos, continuamos a ser amáveis e dispostos a estar presentes, continuamos a aceitar a pessoa e estamos suficientemente empenhados para desafiar e ensinar? Qual é a nossa resposta, outra vez, às pessoas que não são tão amáveis para nós?
Qual é a nossa responsabilidade? O que Jesus faria? Então podemos reservar alguns momentos e dedicar todos os nossos sentidos ao Senhor? Podemos pedir que nos tornemos mais sensíveis às pessoas que nos rodeiam para ver, ouvir, sentir, saborear e chorar as suas mágoas, medos, frustrações e dúvidas? Podemos ter os nossos sentidos tão sintonizados com Jesus que saibamos amar, cuidar, falar, ouvir os outros? Podemos procurar formas de partilhar Jesus com os outros para que eles possam compreender com todos os seus sentidos que o seu Deus e Salvador os ama e quer ter um relacionamento com eles? Como sempre, tenho perguntas que podemos usar nos próximos minutos para pensar e responder, ou podemos pensar sobre essa dedicação dos nossos sentidos ao Senhor. Pensar sobre as pessoas com quem vamos estar ao longo desta próxima semana e pensar qual é o nosso cheiro. Como ficar com olfatos mais apurados espiritualmente para conhecer os outros e amá-los como Jesus.